A verdade emocionante de Marte é revelada, um segredo incrível que transforma tudo. Pedro, o mecânico de Três Marias, era conhecido por seu sorriso caloroso, mas dentro dele, o peso da responsabilidade pulsava como um motor irregular. Pai da pequena Ana, de 10 anos, ele se esforçava dia após dia, desafios empilhados sobre seus ombros, numa luta constante para garantir uma vida digna para a filha. Ele amava sua profissão, mas sonhava com algo mais do que consertar motores enferrujados. Em seus melhores dias, imaginava um futuro repleto de conquistas, onde sua família não apenas sobrevivesse, mas vivesse plenamente. Em uma manhã ensolarada, enquanto trabalhava na restauração de um carro antigo encontrado em um ferro velho, seus olhos se depararam com um objeto enigmático. Brilhando sob a luz, parecia quase sobrenatural. Ao pegá-lo, uma onda de esperança inundou seu coração, e ele se viu perdido em pensamentos sobre a vida em Marte, sobre possibilidades que transcendiam a rotina que o aprisionava. E se aquele objeto fosse a chave para uma nova vida? Para um futuro onde ele não fosse visto apenas como um mecânico, mas como um provedor, um conquistador. Enquanto as especulações fervilhavam em sua mente, os murmúrios da cidade chegavam até ele. Alguns vizinhos pareciam limitá-lo a uma figura comum, um homem sem ambições. Essas palavras o atingiam como marteladas em seu peito. "Você é só um mecânico, Pedro." Soavam como um eco. Mas dentro dele, uma chama se acendia. Ele não queria ser subestimado. As críticas eram uma constante, mas ele queria mostrar que era capaz de algo grandioso, algo que faria Ana sorrir de orgulho. E então, uma crise financeira atingiu Três Marias, e Pedro viu seu negócio começa a desmoronar, as esperanças de um futuro promissor se esvaindo como gasolina em um tanque furado. O medo consumia, a cada dia que passava, sentia-se mais preso. O objeto brilhante se tornava um símbolo ambíguo, a esperança de um futuro, mas também um peso nas suas costas. Ele se questionava se deveria realmente lutar por mais ou se deveria aceitar sua condição e se conformar. Em um momento de vulnerabilidade, sentado à mesa da cozinha, onde os pratos ainda se amontoavam, Pedro decidiu que era hora de compartilhar seu achado com Ana. Ele queria que sua filha visse que havia mais na vida do que as limitações que o cercavam. Mas, quando um antigo rival apareceu na cidade, trazendo à tona antigos ressentimentos, Pedro se vê em um dilema. O desafio que esse homem lança faz com que suas inseguranças venham à tona. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Pedro sentiu um aperto no coração, a pressão da comunidade parecia se intensificar. Ele precisava decidir, deveria se conformar com a imagem que todos tinham dele, ou usar o misterioso artefato como uma ponte rumo à transformação. O desejo de lutar por um futuro melhor pulsava intensamente, mas a dúvida o deixava paralisado. A linha entre o sonho e a realidade se tornava cada vez mais tênue, e o que ele realmente queria, no fundo, era ser um pai de quem Ana se orgulhasse, sem limites e sem medos. Com a pressão aumentando e sua própria identidade em jogo, Pedro se via à beira de uma nova aventura. Qual caminho ele escolheria? O que aquele objeto representava para ele e sua filha? A história de Pedro estava apenas começando, mas o peso da escolha o fazia sentir que estaria prestes a descobrir algo muito maior do que ele mesmo. A luz da manhã entrava pela janela da cozinha, refletindo-se no objeto enigmático que Pedro segurava nas mãos. Ele o girou, observando seu brilho e tentando entender o que significava. Na mente dele, as possibilidades estavam tão carregadas de esperança quanto de medo. O que se passaria se ele decidisse usar aquilo como um trampolim para um futuro diferente? Ana acabou de acordar e, com seus cabelos desgrenhados, desceu as escadas. Seus olhos brilharam ao ver o pai absorto em seus pensamentos, e, mesmo sem saber ao certo o que era, ela sentiu um ar de mistério ao redor do objeto. "Pai, o que você tem aí?" perguntou, com a curiosidade típica de uma criança da sua idade. Pedro hesitou.
Queria protegê-la da dura realidade que o cercava, mas um instinto fundamental o levou a compartilhar sua descoberta. É um objeto que talvez nos ajude, Ana. Um símbolo de esperança. Ele sorriu, tentando mais que as preocupações. Os olhares de Ana, sempre cheios de fé e inocência, reafirmaram o desejo de Pedro de lutar contra seus medos. Ele respirou fundo, buscando força na voz de sua filha. Às vezes, precisamos acreditar em algo maior. E às vezes, isso pode nos levar a lugares que nunca imaginamos. A menina passou os dedos sobre o objeto, fascinada. E se a gente puder viajar para Marte, papai? E ver as estrelas? Perguntou, sua voz cheia de empolgação. Pedro riu, mas um nó se formou em seu peito. O que parecia ser uma conversa leve e divertida trouxe à tona suas inseguranças. Sim, quem sabe, respondeu, olhando para o horizonte. Mas a realidade de sua vida pesava em seus ombros como um carro quebrado embaixo de um feito. Ele queria mais do que sonhar. Queria agir. Com os dias passando, a defesa e a dúvida em Pedro aumentavam. Seu rival, Marcos, havia retornado à cidade com grandes histórias de sucesso, mostrando uma vida que só parecia continuar repleta de conquistas. Os murmurinhos da cidade se intensificaram, alimentados por esse retorno, e suas inseguranças cresceram como uma sombra. O medo de não ser suficiente o consumia a ponto numa noite em que o céu estava limpo, Pedro decidiu que era hora de desafiar o destino. Ele pegou o objeto e o colocou sobre a mesa. Ana estava dormindo em seu quarto, e ele esperou por um momento de silêncio absoluto. Olhou ao redor, o ambiente calmo, mas o peso de suas decisões se tornava palpitante. Acredito que isso pode nos levar a algo grande, sussurrou para si mesmo. Mas qual é o primeiro passo? Uma ideia começou a se formar. Ele lançaria um projeto na comunidade, usaria o objeto e seus conhecimentos para restaurar o velho motor de uma caminhonete e fazer algo extraordinário. O que aconteceria se aquele desafio fosse o que o tiraria da sombra de ser apenas o mecânico? Era um plano audacioso, e Pedro sentiu um calor crescente em seu peito. No fundo, ele sabia que isso poderia não apenas mudar a sua vida, mas a de Ana também. Naquela noite, ele dormiu sonhando com as estrelas e com um futuro onde a imensidão de Marte não era a única possibilidade. Mas antes que pudesse colocar seu plano em ação, um telefonema inesperado mudaria tudo. Uma combinação de sorte e perigo se entrelaçaria, colocando Pedro em um caminho que ele não podia prever. O toque do telefone cortou a quietude da casa como um raio. Pedro se sobressaltou, o coração acelerado. Ele rapidamente se levantou e atendeu, sua mente fervilhando de possibilidades. Era um número desconhecido, mas a voz que ouviu do outro lado já lhe era familiar. Pedro? É a Clara. Lembra de mim? Estamos com um projeto na comunidade, e precisamos de você. Disse a mulher, e nas palavras dela havia um misto de urgência e esperança. Pedro tentou se lembrar do que essa mulher tinha a ver com seu passado. Clara era uma das lideranças da associação e havia alguns anos, ela e o grupo idealizaram um projeto de revitalização da praça da cidade. As lembranças de um tempo distante encheram seu coração, mas o que ela queria agora? Clara, eu precisamos de você, Pedro. Os planos têm tudo a ver com o que você fez anos atrás. E talvez, só talvez você esteja voltando a ser quem era. As palavras dela ressoaram em sua mente. Como assim voltando a ser? Desde que as coisas começaram a dar errado, ele havia se distanciado dos sonhos e das pessoas. Mas ao mesmo tempo, Clara tinha razão. Se aquele objeto misterioso pudesse de fato ser um símbolo de esperança, talvez ele pudesse também ser o combustível que precisava para reacender a chama. O que está acontecendo? Pedro perguntou, agora com mais interesse. Como eu posso ajudar? Os jovens da comunidade estão ocupados com todos esses projetos e nós queremos restaurar aquela velha caminhonete do centro da praça. Você se lembra dela? Com sua ajuda, podemos transformá-la numa ferramenta que ajude a levar as pessoas para o interior e reviver um pouco da alegria que tínhamos. Pedro sentiu uma onda de nostalgia. Lembranças da infância, do convívio comunitário, e de tardes passadas trabalhando com os amigos naquelas máquinas o preencheram de uma felicidade esquecida. Ele olhou para o objeto em sua mesa,
agora parecia brilhar ainda mais intensamente. E se aquele trabalho fosse exatamente o que ele e Ana precisavam? Estou dentro. Vamos fazer isso, respondeu Pedro, um sorriso começando a brotar em seu rosto. A ideia de se envolver novamente, de ajudar outros, trouxe um calor reconfortante ao seu coração. Depois de desligar, ele já tinha planos fervilhando na cabeça. Reuniões com a comunidade, reparos na caminhonete, conversar com Ana sobre o que estava por vir. Ele estava entusiasmado e as ideias não paravam de fluir. Mais, antes que pudesse se deixar levar pela empolgação, uma preocupação se infiltrou em sua mente. E se Marcos aparecesse novamente? Ele soube que o rival não ficaria de braços cruzados vendo Pedro mover-se com a comunidade. Tudo indicava que Marcos queria chamar a atenção e permanecer no centro do palco. Isso poderia resultar em um embate que ele não estava preparado para enfrentar. Pedro respirou fundo, tentando afastar os pensamentos negativos. Hoje começa uma nova fase, disse para si mesmo, olhando para o objeto na mesa. Era mais do que um símbolo, era seu trampolim. Eu vou fazer isto por mim e pela Ana, mentalizou, sentindo um novo sopro de determinação. Mas enquanto ele se preparava para colocar tudo em movimento, o telefone tocou novamente. Uma nova energia invadiu o ar. E a tensão dentro dele cresceu. Uma voz conhecida do outro lado da linha poderia trazer notícias que mudariam tudo novamente. Pedro, você precisa saber de algo. É sobre a caminhonete, você pode vir até aqui? Pedro congelou, o coração na boca. O que isso poderia significar? A chance de um novo começo estava mais próxima do que nunca, mas também estava recheada de armadilhas. Ele sabia que cada passo poderia levá-lo ao caminho que tanto desejava ou a uma queda inesperada. O futuro estava prestes a ser desvelado. Mas a pergunta que pulsava em sua mente era: e se o seu passado ainda guardasse segredos? Pedro respirou fundo antes de atender novamente o telefone. A ansiedade ferveu em seu peito como um vulcão prestes a entrar em erupção. Ele se lembrou das vezes em que os desastres do passado o haviam deixado paralisado, e agora, um novo desafio o aguardava. Alô? Disse ele, tentando esconder o tremor na voz. Pedro, é Clara de novo. Você precisa vir até a associação. O que eu vou te dizer pode mudar tudo o que planejamos para a caminhonete e para a comunidade, ela falou com uma urgência que o deixou em alerta. Ele mal conseguiu processar as palavras. Mas o que aconteceu? O que eu preciso saber? É sobre a caminhonete, Clara hesitou, sua voz embargada. Descobrimos que ela não é apenas uma lembrança deteriorada da nossa juventude. Tem uma história muito mais profunda. Pedro sentiu seu coração disparar. Mais do que já era, essa velha caminhonete agora parecia carregar o peso de um segredo. Que história? O que você encontrou? Seu avô, Pedro. Ele foi mais do que um simples mecânico conhecido na cidade. A caminhonete que estamos tentando restaurar pertenceu a ele. E há boatos de que ele a usou para algo muito importante, algo que pode trazer vida à nossa praça novamente, Clara explicou, agora cheia de emoção. Ela foi a primeira ferramenta que ele usou para unir a comunidade em torno de seus sonhos. E nós acreditamos que, se a restaurarmos, ele deixará um legado não só de esperança, mas de união. Pedro sentiu uma onda de calor subir pelo seu corpo. Lembranças de seu avô o invadiram. Ele sempre falava sobre a força da comunidade, sobre como as pessoas poderiam se juntar para superar qualquer desafio. E se a caminhonete é a chave para isso, precisamos agir logo, disse Pedro, a determinação tomando conta dele. É isso que eu quero, Pedro. Mãos à obra. Mas você precisa vir até aqui e ver você mesmo. Há pessoas importantes envolvidas nesse projeto, e temos que nos apressar, Clara pressionou, e o tom dela soava mais como uma convocação do que um convite. A mente de Pedro dançava entre as lembranças e as novas possibilidades. Porém, uma sombra de dúvida se acercou dele. E se Marcos soubesse desse novo plano? A cidade inteira poderia estar de olho nele e na caminhonete. O encontro pode se transformar em um show público de rivalidade. Clara, eu vou. Mas preciso me preparar e avisar Ana. Não sei como ela vai reagir a tudo isso, respondeu, sentindo que seu mundo mudava mais uma vez.
Mas lá no fundo, uma voz sussurrou. E se Ana não quisesse que ele se envolvesse? Envergonhado, Pedro balançou a cabeça como se pudesse afastar os pensamentos. Ele não tinha tempo para inseguranças. Era hora de resgatar não somente a caminhonete, mas também os sonhos que sempre estiveram adormecidos dentro dele. Ótimo! Nos encontramos daqui a 1 hora, Clara disse, animada. E não se preocupe, muitos também estão ansiosos para ajudar. Vamos fazer o que for necessário. Desligando o telefone, Pedro se viu tomado por uma mistura de emoção e medo. Cada fibra de seu ser pulsava com expectativa. Com um último olhar para a mesa, onde o objeto misterioso reluzia, ele soube que o momento de agir havia chegado. Enquanto se preparava para a reunião, ele percebeu, aquele chamado não era apenas sobre a caminhonete, mas também sobre encontrar uma parte de si mesmo que havia se perdido. Ele precisava ir, a conexão com sua história e sua comunidade estava prestes a ser reativada. Mas ao fechar a porta atrás de si, uma dúvida atravessou sua mente. E se Marcos tentasse sabotar tudo isso? O que aconteceria se ele aparecesse no momento mais crucial? O caminho à frente estava coberto de promessas, mas o duelo do passado ainda estava longe de ser resolvido. E Pedro sabia que a batalha não seria apenas física, mas uma luta pela alma de sua comunidade. Pedro caminhou pelas ruas da cidade, cada passo carregando uma mistura de expectativa e tensão. As lembranças da infância eram visíveis em cada esquina, mas agora elas se entrelaçavam com uma nova realidade que ele mal conseguia imaginar. Aquela caminhonete, mais do que um veículo, era um símbolo de união, um eco dos ensinamentos de seu avô, e ele se perguntava se poderia realmente reavivar algo tão grandioso. Quando chegou à associação, o lugar estava cheio de vida. Gente conversando animadamente, certificados pendurados nas paredes, folhetos coloridos sobre eventos comunitários. O cheiro de café fresco pairava no ar, misturado com a empolgação palpável das pessoas que aguardavam suas ideias. Pedro! Claro, recebeu com um sorriso largo. Fico feliz que você veio. Temos que mostrar a todos o potencial que essa caminhonete ainda tem. Olha só quem mais está aqui. Ela gesticulou rapidamente, apontando para um grupo de rostos conhecidos. Pessoas que, assim como ele, tinham histórias entrelaçadas na memória da cidade. Uma onda de nostalgia o envolveu, mas logo foi substituída por um chamado à ação. Ele se juntou ao grupo. Eram amigos de longa data e rostos que ele não via há anos. O entusiasmo estava no ar. Enquanto Clara falava sobre os planos de restauração, Pedro se permitiu sonhar. Imaginar não apenas a caminhonete recuperada, mas a praça transformada, florescendo novamente com risadas e eventos. Sua confiança crescia com cada palavra que saía da boca de Clara. Agora, que tal ouvirmos o que o Pedro tem a dizer? Clara perguntou, seu olhar fixo nele. O silêncio se abateu sobre o grupo, e todas as atenções se voltaram para ele. Esse era o momento crucial. E agora, meu amigo? Uma voz sussurrou entre os apoiadores. Pedro sentiu seu coração disparar. Ele sempre fora o cara do fundo, o que se esquivava do holofote. Mas ali estava, com a responsabilidade de compartilhar sua visão. Eu acho que esse projeto é mais do que um simples restauro. É um legado, um símbolo de tudo que nosso avô fez por nós. É um caminho para trazermos nossa comunidade de volta à vida, disse, a voz se fortalecendo. Enquanto as palavras saíam dele, percebeu que a dúvida que o acompanhava estava gradualmente se dissipando. O brilho nos olhos das pessoas o encorajava a continuar. Foi então que se lembrou de Ana, sua parceira, e o que ela poderia pensar. Ele se perguntava se estava pronto para dividir essa nova fase com ela, se a incluiria mesmo que ele soubesse que isso poderia abrir um desafio entre eles. De repente, um burburinho entre o grupo atraiu sua atenção. Alguém havia mencionado Marcos. Ele havia chegado. O clima animado pareceu mudar. Os sorrisos se desvaneceram e olhares nervosos foram trocados. Pedro sentiu frio na barriga. Não queria que o sonho se transformasse em um campo de batalha, mas a presença de Marcos parecia inevitável. Pessoal, não podemos deixar que o medo nos paralise, Clara gritou, quebrando o silêncio que se formou. Esse é o momento de nos unirmos. Vamos atrás do que acreditamos, não importa quem tente nos impedir.
Pedro respirou fundo. Ele pensou em seu avô, na força que ele sempre via em sua comunidade. E então, uma ideia lhe ocorreu. Era hora de agir, não só contra Marcos, mas por um ideal maior. Se Marcos quer trazer divisão, então nós devemos provar o contrário. Vamos nos unir, todos juntos, ao redor da caminhonete. A energia mudou instantaneamente. Olhares se encontraram, sorrisos reapareceram. Ele sentiu a esperança disparar em seu coração, mas o pensamento de Marcos e sua sabotagem ainda pairava sobre ele, como uma nuvem escura pronta para despencar. O que ele faria agora? Estaria preparado para enfrentar essa nova batalha? A reunião seguiu, cheia de planos e entusiasmo, mas a sombra de Marcos permanecia. Pedro sabia que a verdadeira luta ainda estava por vir. Como ele e sua comunidade superariam isso? Ele poderia realmente fazer a diferença, e a dúvida bateu novamente em sua mente inquieta. Será que todos estão prontos para isso? O ar na associação estava vibrante, carregado de antecipação, enquanto todos se preparavam para os planos de restauração. No entanto, no fundo da mente de Pedro, uma preocupação latente crescia. Ao invés de deixar o medo dominar, decidiu focar em sua visão e nas palavras encorajadoras de Clara. Era hora de deixar de lado as incertezas. Ele se aproximou do quadro branco onde estavam traçados os primeiros esboços para a recuperação da caminhonete. As linhas simples se tornavam concretas na sua mente. Precisamos de um nome para o projeto. Clara exclamou, animada. Algo que represente essa união. Acrescentou, olhando para os presentes. Olhares se encontraram. Alguém mencionou caminhos que unem, que trouxe um sorriso ao rosto de Pedro. O nome fez ecoar as ideias de recomeçar, de se unir como comunidade, como uma família, e ele adorou. Mas em sua mente, o pensamento de Marcos não saía. Ele sabia que, por mais que todos estivessem empolgados, havia algo que precisava ser abordado. Clara, e se Marcos tentasse sabotar o projeto? Perguntou Pedro, hesitante. Não podemos ignorar que ele sempre se opôs a qualquer tentativa de reverter o que se perdeu. E o que você sugere? Que a gente desista antes mesmo de começar. O tom desafiador de Clara lhe fez sentir-se um pouco culpado, mas também teve o efeito de revitalizá-lo. Ele sabia que ela estava certa, desistir não era uma opção. No entanto, precisamos nos preparar, sugeriu, com a voz mais firme. Que tal fazermos uma reunião extra? Juntar todo mundo, falar sobre Marcos e criar um plano em conjunto? Unir forças. Suas palavras pareceram criar um clima de redobrada determinação entre os presentes. Isso mesmo! Concordou um dos amigos. Se estivermos juntos, nada pode nos parar. O espírito coletivo tomava forma, e um brilho de entusiasmo subiu pelo ar. As pessoas começaram a se levantar, falando sobre como organizar as próximas reuniões, oferecendo suas casas, um local para as futuras festas e eventos de angariação de fundos. A energia era contagiante. E mesmo com esse clima positivo, Pedro sentiu uma pressão crescente dentro de si, uma lembrança distante de um tempo em que havia se deixado levar pelo medo de se opor a alguém que não queria o bem da comunidade. Foi então que, entre a conversa animada, Pedro viu Ana entrar pela porta da associação. Por um breve momento, seus olhares se cruzaram. A alegria e a preocupação se misturaram em seu peito. Ele tinha que falar com ela, mas, ao mesmo tempo, tinha que participar da discussão à sua frente. O temor de compartilhar seus planos com ela como um grupo, e o peso de seus sentimentos, pareciam sobrecarregá-lo. Ana caminhou em sua direção, a expressão decidida. Oi, Pedro. O que está acontecendo aqui? Perguntou, um leve sorriso se formando em seus lábios. Ele respirou fundo, olhando para ela, buscando a força que tanto precisava. A comunidade estava ávida, as vozes pareciam impulsioná-lo. Ana, estamos tentando reerguer a caminhonete do avô. Clara teve essa ideia incrível, e agora vamos juntos ver o que podemos fazer. Seu coração acelerou ao ver a surpresa e o orgulho nos olhos dela. Mas logo a sombra de Marcos voltou a assombrar sua mente. Só que precisamos nos preparar. Afinal, Marcos pode tentar estragar isso. Ele está na mira.
Ana assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Então, vamos nos juntar. Precisamos de todas as mãos que pudermos ter. E o encontro seguiu, repleto de ideias, planos, mas também da consciência de que a luta seria dura. Pedro percebeu que, ao lado de amigos, poderiam enfrentar qualquer desafio. No entanto, uma pergunta martelava em sua mente. Estariam realmente prontos para lidar com a verdade que Marcos poderia expor, algo que poderia abalar as fundações desse sonho? Um silêncio profundo se instalou quando Pedro lançou a pergunta. E assim, diante de uma mesa cheia de rostos familiares, todos confrontaram os seus próprios medos, se preparando para o que estava por vir. O sol estava se pondo, e a luz do dia escurecia, como se a cidade estivesse esperando por um passo, um impulso, para que tudo se transformasse. Em meio a isso, a incerteza pesava. O que Marcos realmente sabe? A reunião se estendeu por horas, com cada um compartilhando suas ideias e preocupações. O calor da conversa, o passar das folhas de papel e o som das canetas riscadas no quadro branco criaram um ambiente vivo, quase palpável. Clara, com seu entusiasmo contagiante, organizava tudo, mas Pedro ainda sentia um nó no peito. Enquanto os caras discutiam como poderiam arrecadar fundos para as primeiras horas do projeto, Ana ficou ao seu lado. A presença dela era um abrigo momentâneo. Olhando para a mesa, ele perguntou baixinho, e se, no fundo, Marcos tiver razão? E se tudo isso for em vão? Ela virou-se rapidamente, o olhar dela cortante como uma faca. Não pensa assim. Se colocarmos amor e esforço, não tem como dar errado. Ela tinha razão. Pensar nos desafios não ajudava. Estar ao lado dela fazia Pedro imaginar possibilidades maiores do que ele poderia descrever. Com um sorriso, ele a encorajou a expor mais ideias, e Ana brilhou. A energia dela era contagiante e parecia contagiar também a sala. Mas quando a reunião chegou ao fim, e os avisos de despedida começaram a ecoar, Pedro decidiu que era hora de se preparar. Precisava encarar Marcos, e isso exigia coragem. À medida que as pessoas se dispersavam, ele chamou Clara ao lado. Precisamos de um plano claro. Marcos não vai deixar barato. Se ele descobrir nosso movimento, pode tentar derrubar tudo. Clara ouviu com atenção. Eu sei, mas não podemos perder de vista o que é mais importante, a comunidade. Se estivermos juntos, enfrentaremos qualquer um. A determinação dela incendiou algo dentro de Pedro. Ele percebeu que não estava sozinho, a força deles residia na união que estavam criando. Naquela noite, enquanto a cidade se cobria de estrelas, Pedro sentou-se em seu quarto. O papel em branco à sua frente parecia um portal para seus pensamentos mais profundos. Ele começou a rascunhar suas ideias, tudo o que precisavam para prevenir qualquer sabotagem. Mas perguntas continuavam a surgir, como relâmpagos em uma tempestade. E se minha luta se voltasse contra mim? Os dias se passaram e, com o planejar intensificado, Pedro estava mais decidido do que nunca. Mas, ao acordar em uma manhã ensolarada, uma mensagem no celular mudou seu dia. Era Ana, pedindo para se encontrarem. No tom dela, havia uma urgência que fez o coração de Pedro acelerar. Preciso conversar com você, dizia a mensagem. É sobre Marcos. Instantaneamente, ele sentiu um frio na barriga. O que ela poderia ter descoberto? Ele correu para encontrar Ana, passando pelas ruas familiares que, naquele momento, pareciam mais longas. A ansiedade crescia a cada passo. Chegando ao café onde se encontrariam, ele avistou Ana já à mesa, visivelmente preocupada. Oi, ela disse, mirando nos olhos com uma intensidade que a fez parecer mais forte. Eu descobri algo sobre o que o Marcos anda fazendo nos últimos dias. Pedro engoliu em seco. O que ele está tramando? Sua voz saiu mais firme do que se sentia. Ana respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo guardado por muito tempo. Ele tem algo que pode mudar tudo e talvez não esteja apenas agindo sozinho. As palavras dela repercutiram como um aviso, aumentando ainda mais a tensão entre eles. O que mais ele poderia esperar? O sol iluminava suas expressões ansiosas enquanto Pedro ponderava até onde iam as manobras de Marcos. O medo se misturava à adrenalina da descoberta. Precisamos fazer algo.
A frase escapuliu dos lábios de Pedro, ecoando a certeza de que os próximos passos seriam cruciais. Mas a pergunta persistia: o que mais Marcos poderia saber que poderia nos atingir? Ana hesitou por um momento, seus olhos fixos nos de Pedro, como se tentasse encontrar a melhor maneira de compartilhar o que sabia. O ar ao redor deles parecia pesado, quase elétrico, enquanto a realidade do que estava prestes a ser revelado pairava entre eles. Pedro, eu ouvi rumores. Pessoas falando em sussurros sobre Marcos. Ele não está apenas monitorando nosso projeto, ele está buscando aliados, dentro do próprio grupo. Os olhos de Ana brilhavam com uma mistura de temor e determinação. Eu soube que ele ofereceu dinheiro para alguns dos nossos, tentando dividi-los. Ele pretende derrubar o nosso movimento antes que ele comece. Pedro sentiu o mundo girar ao seu redor. A traição parecia uma facada nas costas, cada palavra de Ana ardendo em sua mente. Ele sabia que a união do grupo era seu maior trunfo, e agora aquela união estava ameaçada. Quem? Quem aceitou? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Ana balançou a cabeça, o rosto pálido. Não sei ao certo. Mas podemos descobrir. Precisamos agir rápido, antes que alguém faça um movimento que possa comprometer tudo. Pedro sentiu uma onda de determinação crescer dentro dele. Ele não poderia deixar Marcos estragar o que estavam construindo. Vamos convocar uma reunião, a qualquer custo. Precisamos que todos fiquem a par do que está acontecendo. Se alguém estiver dando ouvidos a ele, vamos fazer com que saiba que não estamos sozinhos. Ana assentiu, um brilho de esperança começando a iluminar seu olhar. Sim, isso pode funcionar. Se mostrarmos que estamos unidos, que somos mais fortes juntos, talvez consigamos resistir a esse ataque. E eu vou ajudar, nós vamos juntos. Com a energia renovada, Pedro começou a elaborar um plano, sua mente fervilhando com estratégias de defesa e de convencimento. Era hora de colocar em prática tudo o que haviam discutido na reunião anterior. Nos dias seguintes, a conexão entre Pedro e Ana se tornou mais forte. Eles se encontravam frequentemente, compartilhando ideias em longas caminhadas pela cidade, planejando cada passo com cuidado para garantir que o grupo estivesse preparado para o que vinha pela frente. O vínculo que crescia entre eles era palpável, e, mesmo em meio à crise, Pedro não conseguia evitar de notar o quanto Ana o inspirava. Na véspera da tão esperada reunião, Pedro se sentou sozinho em seu quarto. As anotações e rascunhos estavam espalhados pela mesa, e o rascunho do discurso que tinha preparado parecia não fazer justiça à urgência do momento. Ele queria que seus amigos sentissem a força da união, mas o medo da traição caótica ainda o atormentava. Ele se lembrou de algo que Clara havia dito: se estivermos juntos, enfrentaremos qualquer um. Aquela frase ecoou em sua mente, trazendo um pouco de conforto. Assim, decidiu que, mesmo diante do medo, sua voz seria firme. Na manhã da reunião, o clima estava tenso. Pedro e Ana se posicionaram na frente do grupo, onde os olhares aflitos dos amigos se voltaram para eles. O que quer que fossem dizer, sabiam que tinha que ser agora ou nunca. Era o momento. Estamos aqui para falar sobre Marcos e o que ele tem feito, começou Pedro, antes de continuar a expor os perigos e a importância da união. Mas então, ao olhar para o grupo, ele notou algo que o fez parar, uma expressão desconfortável em um dos rostos. Era Lucas, um dos integrantes que, até então, parecia tão comprometido com a causa. Seus olhos estavam desviados, seu corpo tenso. Pedro mordeu o lábio, sentindo um novo nó na barriga. O que Lucas sabia que ainda não tinham descoberto? Precisamos saber se estamos todos do mesmo lado, disse Pedro, sua voz ressoando com firmeza. E, em um instante, a sala se calou, os olhares se cruzando, e a tensão se intensificou. O que Lucas iria revelar poderia mudar tudo e Pedro sentiu que a verdade estava prestes a vir à tona. Os olhares se fixaram em Lucas. A sala estava em um silêncio quase palpável, que parecia cortar o ar como uma faca. Pedro sentiu o coração acelerar, e a incerteza pulsava em seu peito. Ana, ao seu lado, parecia tão tensa quanto ele, seus dedos entrelaçados como se buscassem força um no outro. Lucas tinha a expressão de quem estava lutando contra um turbilhão interno. Ele respirou fundo, como se tentasse encontrar coragem nas breves pausas que seu corpo oferecia.
Finalmente, ele falou, sua voz trêmula ecoando no espaço carregado de ansiedade. Eu não sabia se deveria dizer isso. Eu sempre acreditei na nossa causa, mas Marcos me procurou também. Um murmúrio coletivo que surgiu logo em seguida pareceu fazer o chão tremer sob os pés de todos. Pedro sentiu um frio na barriga. O que Lucas disse era um golpe direto. Você aceitou algo dele? Alguma oferta? Perguntou, sua voz saindo mais firme do que se sentia. Não. Não é isso. Eu não aceitei nada, mas ele me ofereceu recursos. Disse que se eu o ajudasse a questionar algumas das suas decisões, eu poderia ganhar mais influência no grupo. Ele disse que a razão está do lado dele. Lucas parecia aflito, mas havia um brilho de confusão em seus olhos. Eu estava tentando entender se ele tinha algum ponto. Pedro queria gritar, mas se controlou. E você acreditou nisso? Sabia que isso poderia dividir a gente? Seu peito apertava de indignação. Pôde ver o desespero refletido nos olhos de Ana. Todos estavam perdendo a confiança uns nos outros. Pedro, não estou aqui para trair ninguém. Eu estava em dúvida, mas nunca fiz nada. Nunca aceitei sua proposta. Lucas se defendia, o rosto vermelho de embaraço. Só não sei como lidar com essa situação. Marcos é popular e tem seguidores. Ana se adiantou, colocando-se entre Pedro e Lucas, enquanto tentava suavizar a tensão. Olha, Lucas, precisamos saber exatamente qual é a jogada dele. O que mais ele disse? O que ele quer? Precisamos de informações para nos proteger. A sala continuava em silêncio, mas agora a tensão era diferente, não era mais de acusações, mas de um entendimento crescente de que poderiam ser quase todos afetados. Pedro notou que alguns dos outros integrantes começavam a sussurrar entre si, alguns olhares se cruzando, o clima mudando lentamente de acusações para preocupação coletiva. Ele quer que a gente se divida. Quer que acreditemos que estamos em lados opostos, disse ele, tentando manter a clareza em meio ao caos emocional. Se não fizermos nada, ele vai triunfar. E a nossa união está em jogo. As palavras de Pedro fizeram com que algumas pessoas na sala sentissem. A realidade do que Marcos estava fazendo se tornava cada vez mais clara e, em um movimento conjunto, o grupo começou a responder a essa nova consciência. Enquanto os murmúrios se tornavam discussões, Pedro sentiu uma corrente de determinação de novo. Precisamos nos reunir em menos de 24 horas novamente. Mas, dessa vez, cada um de nós deve trazer um plano, um teste de lealdade. Pedro começou, mas foi interrompido por um grito do fundo da sala. E se alguém entre nós não for fiel? Como podemos ter certeza de quem realmente está ao nosso lado? A voz de uma membro, Juliana, ecoou com insegurança. O ambiente congelou mais uma vez, e todos os olhos se voltaram para ela. A pergunta pairava no ar como uma bomba prestes a explodir. Pedro sentiu que a pressão aumentava em seu peito. O que aconteceria se realmente não pudessem confiar uns nos outros? E, ao olhar para Ana, a incerteza começou a misturar com a adrenalina. Ele respirou fundo e sabia que esse momento poderia decidir tudo. Vamos fazer um pacto, aqui e agora. Se quisermos enfrentar Marcos, precisamos ser mais transparentes que nunca. Vamos nos unir, mas para isso, precisamos enfrentar nossos próprios medos e verdades. Mas, antes que pudesse continuar, o som do celular de Ana brilhou, e seu rosto palideceu. É uma mensagem a Marcos. Pedro teve certeza de que a próxima revelação mudaria tudo de novo. O que Marcos tinha a dizer? Eles estavam prontos para a próxima batalha. O clima na sala ficou pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Os rostos dos amigos de Pedro estavam tensos enquanto ele aguardava que Ana visse o que Marcos havia escrito. A atenção se voltava para ela, e o silêncio estava carregado de expectativa. Ana abriu a mensagem. Enquanto lia, seu rosto se contorcia, e a tensão aumentava ainda mais. Ele está publicando tudo na internet. Está mentindo sobre nós, dizendo que somos um grupo desunido, que estamos brigando por poder e que não somos dignos da confiança da comunidade.
Ele quer dividir e conquistar, disse ela, a voz trêmula. Pedro sentiu uma onda de raiva e frustração tomar conta dele. Não podemos deixar que isso persista. Precisamos nos reunir e mostrar à cidade quem somos de verdade, o que estamos fazendo pela comunidade. Isso não pode ficar assim. Sua voz saiu mais firme, e ele sentiu que a determinação estava voltando a crescer dentro dele. Pedro, se Marcos está disseminando essas mentiras, pode ser que ele tenha segundas intenções. Se continuarmos nesse seu caminho, ele pode tentar desestabilizar o que temos, Lucas disse, agora surpreso e angustiado. Ana respirou fundo. Precisamos fazer um plano. Precisamos que todos saibam que estamos unidos e que nosso projeto é verdadeiro. Se ele estiver com alguém dentro do grupo, vamos expor isso. Foi quando Clara se adiantou e disse, essa é uma oportunidade de mostrarmos à comunidade quem somos. Precisamos convocar uma reunião aberta, fazer um evento para mostrar todas as melhorias que proponhamos para a praça e a caminhonete. E convocar cada um dos integrantes da comunidade a se juntar a nós. As palavras de Clara acenderam uma centelha de esperança. Sim, vamos expor todos os nossos planos, o que estamos fazendo e abrir para que todos participem. Juntos, conseguiremos convencer as pessoas a se unirem por nosso sonho, Pedro respondeu, sentindo-se mais forte. Os olhares se cruzaram enquanto um clima de determinação se espalhava entre eles. Ana começou a organizar a programação do evento. Nós poderemos convidar todos para um dia de família. Um dia de diversão e esperança. Assim, a comunidade vai conhecer nossos planos e ver que estamos juntos. Pedro sentia um calor no coração. Não era só um projeto para restaurar uma caminhonete, era um chamado à união da comunidade. A ideia de que cada um teria um papel e que juntos poderiam voltar a viver aqueles momentos de alegria da infância o preenchia de coragem. Com a energia renovada, todos começaram a planejar o evento, conversas animadas começaram a brotar por todos os lados. Eles decidiriam sobre as atrações, as apresentações e como divulgá-las. No dia seguinte, o sol nasceu radiante. Pedro olhou pela janela e viu o céu limpo, como se lembrasse que o verdadeiro propósito da luta por eles não era apenas essa caminhonete, mas a restauração dos laços familiares e comunitários que estavam se perdendo ao longo do tempo. Estavam prontos para lutar. Durante os dias que se seguiram, eles se reuniram a cada dia, repleto de entusiasmo. A ideia do evento ganhava corpo, e a própria cidade começava a sentir a energia que emanava da união deles. As crianças desenhando cartazes, os adultos se organizando para arrecadar insumos e alimentos, e as histórias de esperança ecoando em cada esquina. A data do evento se aproximou. Pedro e Ana se dedicaram cada vez mais, imbuídos de um senso renovado de propósito. Eles estavam prontos para mostrar a todos que não eram apenas um grupo, mas uma verdadeira família. Finalmente, chegou o dia do grande evento na praça. O sol brilhava e os sorrisos eram contagiantes. A praça estava cheia de vida. As pessoas começaram a chegar, e a ansiedade de Pedro se misturou com a empolgação. Quando viu a multidão que se formava, seu coração disparou. Clara subiu ao palanque e começou a falar. Hoje reunimos para celebrar nossa comunidade. Juntos, estamos restaurando não apenas uma caminhonete, mas a esperança e a união que sempre foram a força de Três Marias. Pedro observava a alegria no rosto de Ana enquanto ela aplaudia, sentindo um coração cheio de amor e esperança. O clima de celebração era palpável. As pessoas começaram a compartilhar suas histórias sobre como cada um havia contribuído, e isso refletiu a luta deles em termos de um futuro melhor. Mas no fundo do coração de Pedro, havia uma preocupação. Marcos poderia aparecer a qualquer momento e derrubar aquele momento tão aguardado. Ele se lembrou de seus medos, mas o sentimento de união se tornou mais forte. Quando chegou o momento de apresentar a caminhonete, Pedro foi ao palco, e o ambiente se calou. Ele respirou fundo, olhou para os olhos de Ana, e sentiu a força da comunidade vibrando ao seu redor. Essa caminhonete representa tudo o que somos juntos. Cada um de nós contribuiu para que hoje isso se tornasse possível. Convoquei todos vocês não só para restaurar esta máquina, mas para restaurar nossa esperança. As palmas e gritos de apoio ecoaram,
e Pedro sentiu que todas as suas inseguranças estavam se dissipando. Com um sorriso radiante, Pedro entregou uma chave simbólica a Ana, que estava ao seu lado, um gesto de confiança e parceria. Estavam juntos e prontos para enfrentar o que quer que viesse pela frente. Não havia espaço para medo naquela celebração. E, de repente, o que todos temiam aconteceu: Marcos apareceu. Todos os olhares se voltaram para ele. Pedro sentiu o coração disparar, mas ele não recuou. Ao contrário, ele observou a multidão. As conversas continuaram e ele viu que o que construíram era maior do que qualquer rivalidade. Ele estava pronto. Marcos começou a fazer suas acusações, mas as pessoas não respondiam mais às suas mentiras. Pedro se dirigiu ao microfone. Marcos, pode tentar nos intimidar, mas nossa força está na união. Ninguém pode nos separar. Estamos juntos. E um coro de gritos e aplausos ecoou pela praça, fazendo as palavras de Marcos se esvaírem na imensidão da solidariedade que preenchia o espaço. O evento continuou, e a mensagem de união se espalhou por todos os lugares. Quando o dia finalmente chegou ao fim, Pedro e Ana estavam exaustos, mas com sorrisos radiantes no rosto. Sentaram-se na praça, enquanto os últimos raios de sol se escondiam no horizonte. Hoje foi incrível, pai! Ana exclamou, seus olhos brilhando de felicidade. Conseguimos, não conseguimos? Sim, filhinha. Conseguimos. E o melhor de tudo, sabemos que estamos juntos, que podemos enfrentar qualquer desafio. Isso é só o começo. Ele respondeu, tomando a mão dela. E daquela pequena cidade, surgiu não só um novo começo, mas uma nova missão: inspirar outros a acreditarem na força da união. Cada um era uma peça fundamental, cada um tinha valor. E Pedro finalmente entendeu que, para sua filha, ele nunca seria apenas o mecânico. Ele era, e sempre seria, um lutador. No fim das contas, essa jornada não era apenas sobre ele ou a caminhonete, era sobre todos. E a verdade que havia sido revelada sobre Marte não era uma realidade distante, mas a esperança diária que todos compartilharam. Voltando para casa, sob um céu estrelado, Pedro olhou para Ana e viu o futuro que sempre desejou. Juntos, eles eram imparáveis. E, antes que o dia terminasse, ele se lembrou de algo importante. Ele se virou para você, que está assistindo. Se você também acredita na força de uma verdadeira comunidade, não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos motivar a trazer mais histórias inspiradoras. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos juntos espalhar esperança e união.